Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje estamos com mais uma aula de geografia e hoje vamos falar sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos. Vocês sabem que as grandes cidades elas tendem a crescerem, né? Não é? E com isso surgem alguns problemas. Esses problemas são devido à falta de organização do governo, à falta de desigualdade social. E quais são esses problemas? Problemas relacionados à área da educação, à área da saúde, à área de saneamento básico, transportes, segurança pública. Tudo isso são problemas que surgem devido à quantidade de pessoas existentes nas cidades que saíram da zona rural e foram para a zona urbana. As cidades estão superlotadas, a zona urbana, na verdade, está superlotada. A oferta de serviços públicos não é suficiente para atender todo mundo. E isso causa sérios problemas, principalmente a falta de moradia adequada para todo mundo. Vocês sabiam que 100 milhões de pessoas vivem no mundo atualmente no planeta Terra? É uma quantidade bastante significativa, não é? E dessa quantidade de pessoas, 1 bilhão de pessoas não tem moradias adequadas para viverem. Elas vivem em favelas, em periferias ou nas ruas, morando debaixo de pontes, de viadutos. Isso causa uma série de outros problemas. O fornecimento de água não é suficiente para chegar nessas pessoas. Não existem em determinadas favelas e determinadas periferias, não existe a rede de esgoto adequada, não existe coleta de lixo. E isso causa o quê? Problemas à saúde. Os hospitais, eles também não são suficientes para atender a quantidade de pessoas que precisam dos serviços da saúde. O que acontece? Muitas pessoas passam por filas enormes, passam dias e dias à espera de um atendimento adequado e até meses. Então isso significa uma falta de organização do governo para atender a população. Outro problema também é a falta de transporte público. A falta de transporte público, ela também causa sérios problemas. O transporte público, ele não é suficiente para atender a população. Aí o que acontece? No trânsito tem muitos veículos. As pessoas, elas adquirem, né, o seu próprio transporte e, como você pode ver na imagem, o tráfego no trânsito é enorme. Congestionamento, isso nas grandes cidades. Essa é uma imagem da cidade de Salvador, na Bahia, como vocês estão vendo. Então, o congestionamento é muito grande. E um outro problema que a gente pode observar nessa imagem é a poluição, né, do ar, devido à quantidade de transportes de veículos que existem nas cidades. O ar fica poluído, a pessoa adoece por causa da poluição do ar. E um outro problema é a oferta de empregos. O que aconteceu? As pessoas saíram da zona rural e foram para a zona urbana. Mas, infelizmente, não tem emprego para todo mundo. Isso é um fato. As pessoas, como não conseguem encontrar trabalhos em determinados locais, elas passam a serem autônomas, trabalharem nas ruas, vendendo objetos, vendedores ambulantes, que a gente fala, não é? Como mostra a imagem, essa fila de trabalhadores à espera de uma vaga de emprego, uma vaga para milhões de pessoas. Então fica bastante complicado. Eu queria só retornar e mostrar essa imagem para vocês de uma favela, de uma periferia, que ela fica às margens de um morro. E embaixo temos o rio. O que pode acontecer?
O que vem a acontecer quando as fortes chuvas vêm? Não tem saneamento básico, não tem rede de esgoto, a coleta de lixo não passa, o abastecimento de água é complicado. Então, quando vem as chuvas, por isso que acontecem as enchentes e as pessoas acabam perdendo suas casas porque não moram em locais adequados. E aí estão colocando em risco a sua própria saúde. Na página 300, tem duas questões de caráter pessoal que eu gostaria que vocês respondessem. Que ela diz assim, ó, no município que você mora, existem problemas urbanos como estes? Como falta de moradias, falta de educação, falta de saúde, problema no transporte. Você acha que aqui no seu município de Parnaíba existem esses problemas? Eu gostaria que vocês colocassem 2 tipos de problemas que existem aqui em Parnaíba. E eu gostaria que também vocês colocassem uma solução para esse problema, que é a questão 2. Esses problemas da zona urbana, eles podem acontecer de haver um contraste, uma diferença no tipo de paisagem que há nos tipos de cidades. Como, por exemplo, algumas cidades, elas são diferentes na sua arquitetura. Existem cidades que são construídas com formato mais antigo. Não tem muito trânsito, não existe aquela poluição, são cidades mais tranquilas. Porém, existem cidades que a paisagem é totalmente diferente. Como essa, a paisagem da cidade de São Paulo, por exemplo. Você vê prédios por todos os lados, você vê periferias, você vê favelas e você não vê espaços verdes. Você pode observar que pouco você vê de verde nessa paisagem. Muitas casas, uma em cima das outras. Então você percebe que o ar ele já é tenso, escuro. E nessa outra paisagem não, você consegue ver praças, você consegue ver um ambiente mais arborizado. E como atividade, página dos 302, vocês vão pesquisar em jornais ou revistas ou imagens da internet paisagem do município que você mora, que mostra o contraste entre si. Por exemplo, você pode colocar uma imagem de Parnaíba que tenha mais árvores, que seja mais arborizada. E por outro lado você pode colocar uma imagem do trânsito de Parnaíba, aquela quantidade de veículos circulando, como na Avenida Pinheiro Machado, que tem aumentado cada vez mais, não é? Então vocês podem colocar 2 imagens de paisagens diferentes de Parnaíba, um contraste, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E essa é a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Não deixem de fazer o exercício, tá certo? Até mais!